Graça e paz para todos, né? Estou aqui nesta manhã meditando um pouco sobre a palavra de Deus, aqui no livro de Marcos, né? Capítulo 7, né? Quero começar minha live nesta manhã falando de algo muito forte na palavra de Deus. Sabe que nesses 40 anos que eu conheço a Bíblia, que tenho examinado a Bíblia, e às vezes eu vejo falar de muitas pessoas que já leu a Bíblia toda várias vezes, né? E a impressão que tenho é que a Bíblia não é lida como qualquer um livro, né? Mas em João 5,39, Jesus diz que nós temos que examinar as Escrituras, né? E é isso que eu sempre tenho feito, examinar as Escrituras. Mas e por a Bíblia não ser qualquer um livro, mas um livro inspirado por Deus, eu pretendo neste momento orar a Deus e pedir a direção de Deus, que me dê sabedoria, para que também eu possa falar da sua palavra a milhares de pessoas que não conhecem o Senhor da forma que deve conhecer. Eu conheço o Deus da forma que Ele é, né? E neste momento eu quero orar junto com você. Se você está na sua casa e não está com a Bíblia na mão, pegue a sua Bíblia. Você mesmo que não tenha, mas pela fé, feche os olhos comigo e ore comigo agora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Graça te dou, Senhor, por mais uma manhã, pelo ar que respiro, pela vida, pelo pão de cada dia e pela água que sacia a nossa sede. Estou aqui, Senhor, como teu filho, Pai querido. Fala comigo agora, inspirado pelo teu Espírito, para que eu venha falar das tuas grandezas e daquilo que o Senhor tem feito na vida de cada um de nós e também na minha vida. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Vamos entrar num assunto bastante importante aqui, que é a tradição dos anciãos. Eu peço para você ficar um pouco atento no que a gente vai estudar nesta manhã, na palavra de Deus. E aqui o tema é a tradição dos anciãos. Por que a tradição dos anciãos? Porque eles reuniram-se em volta de Jesus. Isso foi os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém, né? Vendo alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar. Os repreendiam. Por quê? Os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos, muitas vezes. E quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar, como o lavar dos copos e os jarros e os vasos de metal, como no caso de forrar as camas. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem com as mãos por lavar? Nós podemos ver que aqui Jesus tem uma resposta. E ele responde:
e disse-lhe: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Porque deixando o mandamento de Deus, retendo a tradição dos anciãos, retendo a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes: bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. O que é importante? Mandamentos de Deus ou tradição de homens? Uma pergunta que eu faço para algumas pessoas. Ele dizia: bem-aventurado, e dizia assim: nós ouvimos Jesus falar muitas das vezes de bem-aventuranças, né? E por que invalidar o mandamento de Deus, né? Para guardar tradição? Porque Moisés disse: honra a teu pai e a tua mãe, e a quem maldisser o pai ou a mãe deve ser punido com a morte. Porém vós dizeis: se um homem disser ao pai ou à mãe aquilo que poderias aproveitar de mim, isto é oferta ao Senhor. Nada mais lhe deixais fazer por meu pai ou por sua mãe. Invalidais, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós ordenastes, e muitas coisas fazeis semelhante a estas. E chamando outra vez a multidão, disse-lhe: ouve-me, vós todos, e compreende. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar, mas o que sai dele, isso é o que contamina o homem. Se alguém tem ouvido para ouvir, que ouça. Então depois, quando deixou a multidão, entrou em casa, os seus discípulos interrogaram acerca desta parábola. E ele disse-lhes: assim também vós estáis sem entendimento? Aí Jesus fala para eles assim: não compreendeis que tudo o que é de fora entra no homem, não pode contaminar? Por quê? Não entra no seu coração. Não entra no seu coração. Mas no ventre é lançado fora. O que entra na boca e vai para o ventre e é lançado fora? Evidentemente é a comida. E quando a comida é lançada fora, ela se torna impura porque está estragada. Ele dizia: o que sai do homem, isso é o que contamina o homem. Por quê? Do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades,
a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contamina o homem. Então, aqui não tem nada a ver com alimento. Jesus não está falando de um alimento sujo. Jesus está falando daquilo que nasce na mente. O que não presta que entra na mente e brota no coração. Jesus está falando que isso contamina o ser humano. E Jesus, ao fazer esse discurso a respeito de tradição, lá no livro de Mateus, capítulo 15 de Mateus, Jesus fala que não contamina, e os discípulos chamam a atenção de Jesus e falam, sabe que você falando isso, eles vão se escandalizarão. Jesus falou, deixa eles. Toda planta celestial que meu Pai não plantou deve ser arrancada. O que nós precisamos entender é prestar atenção no que Jesus falou e ficar muito atento naquilo que andamos falando por aí. Corrigir a nossa boca para não falar palavras que venham nos contaminar. O coração, a nossa mente, né? Mas, quanto ao alimento, tem que saber o que você come também, não pode comer qualquer coisa não, né? Porque o Senhor disse que o alimento não é impuro, não é imundo. Mas Deus, Ele escolheu uma boa alimentação para o ser humano. Aí você começa a observar as espécies que entraram na arca, os limpos e os que não são limpos. Na verdade, nós entendemos que os que são limpos era para a previsão do tempo em que o dilúvio poderia durar, né? E os que eram da previsão eram os limpos, e aqueles para conservar a sua espécie, que eram os imundos. O ser humano come as coisas imundas. Não é porque... Alguns até porque não conhecem, e outros porque são desobedientes. Então você vai para o livro de Deuteronômio, lá tem um texto que diz assim, animais limpos e imundos. Lá tem a distinção. E Deus fala o que Ele quer que você coma e o que você não coma, porque Ele quer o teu bem, com certeza, né? Jesus faz vários discursos. Eu acabei de encerrar esse sermão aqui, esse tema, no versículo 23, mas eu queria acrescentar o versículo 24, alguns versículos aqui, que quando Jesus terminou esse discurso com os escribas, com os fariseus, com os judeus, na época, os gentios, Jesus saiu dali e no versículo 24 ele se levantou dali, foi para um território de Tiro e Sidom, e entrando numa casa, queria que ninguém soubesse, mas não pôde esconder-se, porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar que Jesus estava por ali, foi e lançou-se aos seus pés. E a mulher era grega, da Síria, da Finécia, e da nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse, deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos
e dá-los aos cachorrinhos. Uma resposta dessa senhora surpreendeu Jesus. Ela, porém, respondeu e disse-lhe: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos, eles comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele disse-lhe: por causa da palavra, vai, o demônio já saiu da tua filha. E indo ela para a sua casa, achou a filha deitada sobre a cama, pois os demônios já tinham saído. Glória a Deus. Quando a gente vê esses milagres, a gente fica maravilhado. E tem muitas pessoas que dizem, não, pois só Jesus podia fazer. Naquele momento, sim, só Jesus podia fazer esses milagres. Mas Jesus falou para os discípulos, olha, vocês estão vendo esses milagres que vocês fazem, que eu estou fazendo? Vocês vão fazer maior ainda porque eu vou para o Pai. Então, o que a gente vê aqui no nosso mundo de hoje, em pleno século XXI, nós não conseguimos fazer os milagres por causa da fé. A fé é muito pequena. Precisamos pôr a nossa fé em ação. E a Bíblia diz que onde há dúvida não opera a justiça de Deus. E Jesus, então, ele nos dá esse poder. Ele nos concede esse poder. Basta a gente buscar com fé. Porque Jesus falou assim, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Amém? Mas que Deus abençoe. Minha oração é por você.